nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a São Barnabé Apóstolo. Celebramos também na nossa comunidade o tríduo a Santo Antônio. E o grande mérito de Santo Antônio foi ser um grande pregador, um exímio pregador do Evangelho. Antônio, ele era um homem que colocava a palavra de Deus em sua vida e a pregava com entusiasmo. Obrigado por me acolher em sua casa, por me receber. Vamos acolher a palavra de Deus também com entusiasmo com Santo Antônio. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje vamos fazer vivência no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 21 a 26, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-no partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 97, 98. O Senhor fez conhecer seu poder salvador a todas as nações, sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações, sua justiça. O Evangelho está em Mateus, no capítulo 10, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus está próximo. Em vosso caminho anunciai, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde andardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje a igreja faz memória a São Barnabé.
Barnabé significa filho da consolação. Hoje nós vamos ver no Evangelho Jesus que envia os apóstolos e diz: vão e façam o que eu fiz. Anunciai a todos que o reino do céu, o meu reino, está próximo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, nós vemos o trabalho de Barnabé junto com Paulo. Barnabé, que era um cristão fervoroso, que colocou tudo que tinha à disposição dos apóstolos, da comunidade. Ele acompanha Saulo em suas viagens missionárias e anuncia o querigma. Ô diabo, querigma, o que é isso? Anuncia dizendo assim: Cristo morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Aonde ele chegasse. Você também é chamado, convidado a fazer assim também. Anunciar o querigma. E foi lá em Antioquia, pela primeira vez, que os apóstolos foram chamados de cristãos. O salmista hoje, o Salmo 97, vai dizer: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador, e as nações fez conhecer a sua justiça. Mateus 2, no capítulo 10, Jesus nos dá uma ordem, mas também nos capacita. Tudo, meu irmão, minha irmã, que Jesus pede a mim ou a você, Ele nos capacita para ser tudo de acordo com a graça que Ele quer realizar na nossa vida e na vida do outro também. Então nós temos que aprender como anunciar o reino de Deus ao próximo. Ô diácono, como Deus se torna próximo da gente nesse mundo? Oxe, sabe não? Através de nós mesmos. Quando eu amo a Deus e amo ao próximo. E muitas vezes a gente pensa que Deus está longe da gente. O reino do céu se aproxima de mim e de você quando eu fico perto daqueles que estão doentes, quando eu dou ouvido àqueles que estão neste mundo vivos, mas mortos, quando eu purifico aqueles que estão doentes, com a oração, com a minha ajuda mútua, quando eu expulso os demônios do meu coração e daqueles que estão atormentados. Porque Jesus falou assim: de graça você recebeu, de graça temos que dar também. A missão de cada um, de nós discípulos, é para estarmos junto do Mestre. Tem gente na igreja, na família, no trabalho, que só sente vontade de fazer coisa, ser tarefeiro, não faz a experiência de estar próximo a Jesus. Olha só, se eu fui curado, eu louvo e agradeço a Deus e vou curar o outro, não é verdade? Se eu fui purificado, eu louvo e agradeço a Deus e vou purificar o outro. Se eu fui exorcizado, também eu louvo e agradeço a Deus e vou exorcizar o outro. Mas assim, às vezes a gente tem uma paralisia da nossa fé, porque nós não fomos curados ainda, nem libertados do mal que nos prende. Por isso, o primeiro movimento do discípulo é estar com Jesus. Ô diabo, estar com Jesus? Como assim? Estar com Jesus é perguntar como é que está a sua vida de oração. Como é que está o nosso amor por Jesus? Como é que eu escuto todos os dias a palavra de Deus? Eu escuto a palavra de Deus e guardo uma palavra para mim, para passar para o meu irmão? É assim que eu faço com que eu me aproxime, me aconchegue mais de Jesus e ter essa vivência íntima, esse itinerário. Se eu não faço assim, como é que eu vou dar graças ao meu próximo? Então, aqui está um modelo
de eu e você nos tornarmos próximos a Deus. Repita de novo, diácono. Pela oração, pelo evangelho diário, pela missa semanal que participo, por participar de uma adoração. É assim, com a Eucaristia, Jesus da Eucaristia, é assim que eu consigo estar próximo a Jesus. Agora, cuidado, para não gostar mais de trabalhar do que de Jesus. Então, essa liturgia nos chama, nos pede para que eu faça coisas para Jesus, mas que eu possa também estar próximo dele. E Deus faz tudo para a gente de graça, para mim, para você, para nós. E ele diz assim, olha, quando você sair para evangelizar, não leve sacola, não leve cajado, não leve dinheiro. Ô diácono, e vou sair buscando desse jeito, nem levar nem a minha chinela? Pois é. Os sacerdotes da igreja, os pastores, eles vão porque estão próximos a Jesus e vão nos ajudar a fazer essa aproximação. Então nós é que temos a obrigação de mantê-los na igreja, sem faltar nada, nenhum bem material, para que eles estejam com a paz de Cristo. Sabe por que isso? Porque o operário tem direito a seu sustento. Então, Jesus pede para que nós, discípulos, confiemos na providência de Deus. Às vezes nós trabalhamos tanto para a igreja, nos encontros, né? Participando agora do encontro, tanta gente já trabalhando para Jesus, mas na hora de ir para a igreja assistir uma missa, não vão. Na hora de fazer uma adoração, não vão. Uma pregação, não tem tempo. Na hora que se chama para estar unido com a comunidade, coloca outras coisas para substituir. E por que acontece isso, diácono? Porque nos falta ainda o ouro e a prata, que é o coração de Jesus. Quando eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para o irmão. É a coisa mais certa do mundo. Então, essa liturgia nos chama a sermos mais próximos de quem precisa, mas também sejamos próximos a Deus. Então, peçamos a Deus a graça de nos aproximarmos cada dia de Jesus, na palavra, na oração diária, na liturgia do dia, na caridade, na fraternidade, na missa diária ou semanal. Que nós, ao chegarmos em algum povoado para evangelizar com a comunidade, durmamos na casa daqueles que nos acolheram, para que o reino de Deus se faça próximo de mim e de você, e recebamos a graça de Deus, essa mesma graça que devemos dar. Se formos bem recebidos, permaneçamos naquela casa. Se não formos bem recebidos, esqueça o que aconteceu, parta para outra comunidade, não leve a mágoa, não leve rancor, não leve ódio, leve Jesus e siga em frente. Esse é o caminho do missionário. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, do que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.